só. Muito bom aqui, sexta-feira de novo estar aqui com vocês, não é verdade? Eu acho ótimo. A gente continua falando, então, dos domínios esquemáticos, né? E das tarefas evolutivas que falharam nessa criação. Tu imagina quantas tarefas evolutivas falharam nesse crescimento. Não é isso? A gente falou do primeiro domínio, do desconexão e rejeição, que é um domínio mais fundamental. Os esquemas desse domínio, eles são mais robustos, geralmente, né? Eles são mais antigos, inclusive, são mais remotos e não oferecem saída para o sujeito, né? É aquilo que se fez a criança, que não há o que faça que essa criança faça para negar o fato de que ela, de fato, de verdade, foi abandonada, foi privada emocionalmente, né? Que ela tem uma defectividade, vergonha, que ela sofreu um abuso, tá bem? Então, não há o que se faça nos domínios relacionados, nos esquemas relacionados a esse domínio, que desfaça o que se fez à criança. A criança foi, pronto, e acabou, aquilo está marcado. Não há como desmarcar isso. Não tem como desmarcar um esquema, não tem como desmarcar uma impressão emocional. Não tem como. A gente pode, olha, ressignificar, a gente pode enfeitar o buraco, mas não pode desesburacar. O buraco feito está feito. Tá bem? A gente só tem como enfeitando o buraco dos outros ali junto com os outros, combinando com os outros. Como é que a gente enfeita buraco? Olha aí, descobrindo as forças de caráter, fazendo o sujeito, tentando fazer o sujeito usar essas forças, o que eu costumo dizer sempre, né? Ser verbo, ser quem ele nasceu para ser, né? E parar de tentar atender às expectativas do mundo, do outro, né? Do ambiente que ele vive. O segundo domínio se refere à autonomia e desempenho. Para vocês perceberem, é um domínio que já diz respeito a uma fase mais madura da criança. Não deixa de existir aquela tarefa evolutiva de aceitação e pertencimento, lá do primeiro domínio de desconexão e rejeição. A criança sempre vai precisar ter essa sensação de pertencer, de ser aceita. E se isso acontece com ela nessa primeira infância, nesse primeiro momento da infância, provavelmente ela vai trazer essa sensação para a vida toda. Eu tenho uma paciente que ela tem 49 anos. Ontem a gente teve uma sessão e ela dizia assim, primeiro ela veio para mim porque ela dizia assim, eu não estou satisfeita com a minha família. Todo mundo aqui, todo mundo em casa, meu marido, meu filho, minha filha. Ai, que saco, eu preciso me livrar disso, que eu quero ser, sabe, eu preciso de paz. E aí ela fez, de uma maneira, um movimento que todos foram embora. Ela só ficou com um filhinho de 9 anos, 7 anos, sei lá. A filha mais velha foi morar com o pai, porque ela teve um surto que incluiu até delegacia, né? Ela mandou a filha... E a filha foi embora morar com o pai. O marido, ela se separou, o marido foi morar numa kitnet, ela continuou no apartamento, e ela está sozinha, como ela sempre quis, com o menino. Ontem ela me disse, ai, eu estou me sentindo tão inadequada, eu não me aceito pertencendo a lugar nenhum, eu não me aceito, eu não me sinto aceita, nem no lugar onde eu trabalho, nem na minha casa, nem em lugar nenhum. Aí eu disse para ela, lembra, vamos lá, na tua história, né? Ela foi uma filha, sabe aquela raspa do tacho? Que a mãe não queria, que o pai também não queria. Foi a última filha de 5 filhos. Ela não era ouvida, ela não era escutada, ela não era cuidada. Ela era, quando ela precisava almoçar, ela tinha que ir para a casa do vizinho, ela se sentia inadequada em casa e na casa do vizinho. Então, ela traz a sensação de não aceitação e pertencimento desde que ela nasceu. Essa rejeição foi pré-natal, inclusive. E isso, gente, fica marcado no sistema límbico. Está marcado ali. E qual é o problema? Ela não junta Lé com Cré. Ela não entende o que ela sente. Apesar de ter 49 anos de idade. Ela não entende o que ela sente. Por quê? São 2 sistemas distintos. O emocional e o cognitivo. O que o processo terapêutico
prima, né, ou objetiva fazer também, um dos objetivos do processo terapêutico, é juntar Lé com CRE. É fazer o sujeito entender o que ele está sentindo. O que eu quero dizer aqui é que esses esquemas desse domínio, eles vêm assombrando o sujeito desde o primeiro momento de vida ou pré-natal. Vocês estão compreendendo isso? E causando depressão. Olha como os esquemas, né? Porque quando ela não se sente pertencendo, ela não se sente aceita e não entende isso, e é muito curioso, ela não se aceita, não se sente pertencendo no grupo de amigos, não se sente pertencendo no trabalho, em lugar nenhum, nem na família que ela montou, e agora desmontou, e agora não se sente nem pertencendo, nem ela com ela mesma. Ou seja, é um assombro. É um assombro. Vocês compreendem como o esquema ele assombra a pessoa para a vida inteira? E entender isso como aquele menino, assistam esse documentário, por favor, Netflix, não é nada difícil de vocês acharem. Assistam, porque os documentários, os filmes, eles vão tornando robusta a nossa compreensão sobre os conceitos, né? Então, quando o sujeito ele não é que ele nasceu para ser, né? Ele se sente assim, inadequado. E cria esquemas no primeiro domínio, desconexão e rejeição. Porque ele foi desconectado, ele não foi aceito, ele foi rejeitado. Tá? O segundo, que é a autonomia e desempenho prejudicados, como eu vinha dizendo, ele acontece no momento posterior, quando a criança já vai um pouco para o mundo, já tem que ir para a escola, já começa a interagir com outras pessoas. Quando o sistema nervoso já vai ficando mais amadurecido, que ela precisa ter autonomia. Porque quando a criança nasce, ela não tem autonomia, né? Ó, diferente do cachorro, da girafa e dos animais mamíferos, né, não racionais, não sei nem se não são racionais, também nem gosto de falar assim, mas diferente de outros animais, o ser humano precisa de muitos anos com o cuidador. O cachorro tem os filhotes ali, daqui a pouquinho o cachorrinho já está andando, ele precisa de pouco tempo para ser autônomo. A criança não, tem criança ainda com 60 anos que ainda não se sente autônoma. Tá bem? Porque ela parou neste domínio, autonomia e desempenho prejudicados. E qual foi a tarefa evolutiva que falhou? Qual foi a tarefa evolutiva que falhou? O senso de competência. Eu posso fazer isso sozinho. Como é que a gente percebe, por exemplo, quando vai dar ruim, vai dar ruim. Quando você vê uma mãe falando assim para a criança que já tem sexo. Amorzinho, deixa que mamãe vai amarrar seu cadarcinho. Amor, deixa... Não, mamãe leva, muito pesado para você. Ou seja, quando a mamãe ou a parentalidade impede essa maturidade, impede essa maturidade da criança, ou seja, até água demais mata a planta, né? Aí a criança não se sente competente. Não se sente competente para um bando de coisas. Aí, quando eu vejo na aula de esquemas, eu não sei se vocês lembram dessa figura, né? Tem uma mãe dando uma comidinha na boca de uma criança com uns 9 anos de idade. Toma aqui, bebê, antes. Gente, que coisa mais irritante isso. Não é não? Quer dizer, a criança já pode comer, já pode pegar, a não ser que a criança esteja debilitada, né? Ela não pode levantar as mãos, ela está doente, está sem forças, aí a gente dá uma comidinha na boca. Falando em criança, falando em comidinha na boca, eu gostaria também, relacionada à depressão, eu já vou adiantando uns documentários, nunca é demais. Tem um filme, tem um documentário outro chamado A Vida em Mim. Gente, tem acontecido um fenômeno, eu já falei disso na aula passada, eu acho que eu já, né, do fenômeno novo, chamado Síndrome da Resignação. Já falei disso para vocês ou não? Prestem atenção. Tem um documentário chamado A Vida em Mim, que também fala sobre processos depressivos, que é um fenômeno novo, que começou agora de 2003 e 2004, curiosíssimo, que na Suécia,
os imigrantes, as pessoas que vêm para a Suécia, refugiadas dos países ali em torno, fugindo da guerra, fugindo daquela coisa horrorosa que acontece por ali. As crianças têm um fenômeno que é um fenômeno de apagamento. Elas simplesmente apagam. Como bela adormecida, elas apagam, elas ficam ausentes, entram numa espécie de coma e dormem meses, anos. Dormem. Depois de um trauma qualquer, né? Depois de um trauma, elas dormem e não acordam. São alimentadas por sonda, os papais e as mamães têm que dar banho no leito. Então, isso tem sido objeto de pesquisa. É um fenômeno novo chamado síndrome da resignação. Pasmem, quando é que essas crianças acordam? Quando elas percebem, gente, elas não fingem que estão dormindo, elas estão em coma, espécie de coma. Quando elas percebem que o ambiente está mais seguro, de algum modo mais seguro. Assistam e a gente vai discutir sobre isso. Tem um outro filme maravilhoso que é Fuja, está na Netflix, aproveitam, corram para ver, não é corra, é Fuja. Quer dizer, maravilhoso, é meio clichê, o filme é meio clichê, não é um filmão, aquele filme que não dá para perder e tal, é clichê, mas é muito interessante porque vai falar da síndrome de Munchausen, que é muito comum no transtorno de personalidade histriônica. O que é a síndrome de Munchausen? É aquela síndrome, e se chama assim porque havia um barão que se machucava, se adoecia, se autoenvenenava para adoecer e chamar a atenção. Só que existe essa síndrome chamada síndrome de Munchausen remota, que Deus me livre, agora está amarrado em nome do Senhor, que a pessoa adoece o outro. Então, esse filme Fuja me parece baseado naquela história verídica da Gypsy, Didi e Gypsy, que eu também já indiquei aqui. Essa série não tem na Netflix, está na internet, de algum modo, tem a história no YouTube. Quem puder, bota no nosso grupo lá, procura lá. Didi é D-E-E, e Gypsy, que é uma história verídica sobre uma mãe lá nos Estados Unidos, muito boa, mas mãe boa. Quando eu vejo uma mãe muito boa, essa mãe era uma mãe boa, a Monique. Uma mãe boa, mãe exemplar, muito atenciosa, muito... Eu fico assim, já, vamos ver, que exagero é esse? E essa mãe muito boa recebia doações, né, depois do furacão, começaram a percebê-la, né? Percebê-la, que é essa mulher, tadinha dessa mulher, que toma conta de uma criança doente, na cadeira de rodas, e no final da história, quem adoecia a filha era ela, até que a filha mata a mãe. A filha mata a mãe, arruma um namorado na internet e vai matar a mãe. Vocês lembram desse... Quem viu esse documentário? Tem o documentário real no YouTube e tem uma série, aí eu não sei em qual canal, sobre a Didi Gypsy, tá? Mas é um caso clássico, famosíssimo. Síndrome da resignação não tem nada a ver com síndrome de Munchausen. É outra coisa, é uma novidade, é uma coisa nova e curiosa. Que capacidade é essa que tem essas crianças de se desligarem depois de um trauma? É como se fosse insuportável lidar com aquela dor e elas entrassem num estado vegetativo, diria, assim, né? É impressionante, é impressionante. Na Suécia tem hoje, atualmente, 200 casos como esse. Agora, eu não sei também por que na Suécia tem uns pesquisadores cuidando do assunto, é que tem esse número, e se já tem em outras partes do mundo também, a gente não sabe, tá? Mas lá 200 casos atualmente, né? Suécia é um país pequeno, né? Então, queria que vocês pensassem sobre isso, né?
o quanto a depressão é debilitante, acachapante, é severa, pode prejudicar muito o indivíduo, e como a gente tem que ter cuidado com isso, né? Falando sobre autonomia, então, esse domínio, autonomia e desempenho prejudicados, ele é um pouquinho mais tardio que o primeiro. E a tarefa que falha é o senso de autonomia e competência. E quais são os esquemas relacionados aqui, nesse segundo domínio? Olha bem, vejam bem, fracasso, vulnerabilidade ao dano ou à doença, dependência e incompetência e emaranhamento. Tá bem? E que tipo de família pode gerar esses esquemas ou esquemas nesse domínio? Famílias superprotetoras. Gente, superproteção não é amor. Superproteção não é amor. Ah, eu amo demais. Então tá ruim, porque até amor demais mata a planta. A gente fala em overuse, né? Se você está usando a força do amor demais, tu não tá amando direito. Vem cá, tu não tá amando direito, né? E se você usa a força do amor de menos, você também não está amando direito. Voltamos ao conceito de virtude, a ideia é o caminho do meio. Então, as famílias daqui desse domínio, autonomia e desempenho prejudicados, amam demais, se emaranham demais, porque acham que o filhote é extensão da sua própria vida, sabe? Ah, o filho é meu filho, meu. Não, gente, o filho é do mundo. A gente até para e cuida, tem que cuidar daquele espírito que a gente decidiu ter. Mas o filho não é nosso, né? Vamos combinar? A gente só é o responsável ali, civil, sei lá, e talvez criminalmente até 18 anos, não sei. A gente tem que consultar um advogado, mas a gente é responsável, né? Inclusive financeira também, só que o filho não é nosso. Entender isso é muito importante. As famílias superprotetoras impedem o franco desenvolvimento dessa criança, fazendo coisas para eles, até escolhendo a profissão que eles devem ter, né? Ah, não, vai ser psicóloga, vai morrer de fome. Tem que fazer um concurso público. Ou, não, tem que ser médico, amor, tem que ser engenheiro. Às vezes a pessoa não pode ver sangue, odeia a medicina, mas vai fazer porque precisa corresponder às expectativas dessa família emaranhada, superprotetora e destruidora da confiança da criança. Quando a gente pega esse documentário, O Último Xamã, a gente percebe o quanto essa exigência gerou esquemas de fracasso nesse menino, que produziu uma depressão que ele não conseguia andar. Porque ele pensava, eu sou incompetente, nada do que eu faço é suficientemente bom. Tem frases no filme que ele fala pouco, né? Mas tem algumas frases que você vai pincelando, você fala, cara, formou o caju, entendi. Eu entendi. Entendi. E tudo que ele buscava era essa essência, que foi destruída por uma família, provavelmente, gente, ali não fala sobre a família, mas as frases que ele solta faz entender. No final ele falava, pois é, eu preciso perdoar o meu pai, porque senão eu não saio daqui. Eu preciso perdoar o meu pai para não sair daqui do lugar subjetivo, né? Não da Amazônia peruana, lá onde ele está. Mas se eu não perdoo o meu pai, eu não saio desse lugar subjetivo que ele me colocou. Né? Que é o lugar do fracasso, o lugar da incompetência, o lugar do não poder ser verbo. E a gente via a alegria daquele garoto com atitudes simples, né? Brincando com o cachorro, jogando a bola que ele gostava de jogar, cantando com o xamã lá, fajuto. Então a gente percebia que era esse resgate da essência, era isso que ele estava procurando. E a gente tem, comprovadamente, técnicas em psicologia positiva para resgate de essência.
Eu estou com uma paciente, menina, eu estou com uma paciente lá no Sul, maravilhosa, ela é psicóloga também, ela é uma coisa maravilhosa. E ela fez um concurso público para ser professora lá, ganha muito bem, né? Por incrível que pareça, mas ganha muito bem lá, porque é federal, alguma coisa assim nesse nível. Ela não consegue, ela é infeliz, ela não suporta dar aula, ela não suporta a escola, ela não suporta os diretores, ela só gosta dos alunos. Os alunos ela ama e ama dar aula. Mas ela não suporta aquele trabalho, só que ela está presa. Ela está presa por uma segurança. E aí, voltando ao conceito aristotélico, porque Aristóteles fala de virtudes também, ou você é seguro ou você é feliz. As duas coisas não andam juntas. Ou você tem segurança ou você tem felicidade. E eu busco vocês para refletirem aqui sobre o sentido da existência de vocês. O que vocês estão procurando na vida? Que tipo de segurança é essa? Que vocês procuram de uma forma geral? Porque eu penso na minha também, né? Eu penso na minha também, gente. Olha, eu reflito sobre a minha também. Então, a autonomia e desempenho prejudicados faz com que a criança crie fracasso, vulnerabilidade, dependência, incompetência e emaranhamento. Cada esquema desse está segurado por um problema no senso de autonomia e competência. E a dependência e incompetência também. Por quê? Para uma criança se tornar independente e competente, a gente tem que ir ali na evolução, ensinando a criança a ser independente e competente. A gente também tem que ir. Então, qualquer extremo desse, né, é muito. O que eu disse? Quais são as famílias geradoras? Superprotetoras, emaranhadas ou destruidora da confiança da criança? A família que fala assim, deixa eu fazer, você não sabe fazer nada direito, deixa que eu faço. Por exemplo, isso gera esquema de dependência e incompetência. Se eu não sei fazer nada, eu não estou sendo superprotetora, eu estou sendo destruidora da confiança da criança. De qualquer forma, eu estou no excesso, né? Eu não estou no amor, eu estou no overuse ou underuse, esburacando os outros. Ah, você não sabe de nada. Como assim você vai fazer? Você não sabe de nada. Eu que sei. E não, vai fazer essa comida, não, você não sabe, você vai estragar, deixa que eu faço. E a criança vai ficando no sofá, se sentindo incompetente. Aí, no final, fala, mas eu não sei cozinhar. Você compreende que ou é a superproteção, deixa que eu faço, filhinho, porque você não pode se queimar, ou é destruidora da confiança da criança. Pô, você não sabe fazer nada, você é uma incompetente, você... E aí, gerando esquema de dependência e incompetência, fracasso. Ou esquema de fracasso, olha aqui, o pai, superprotetor, destruidor da confiança da criança. Pai, eu tirei 10 na prova. Pô, não fez mais do que a sua obrigação, cara. Tinha que ter tirado 11. E aí o cara vai ficando, dependendo do temperamento, lembram? Ele vai ficando ali, desesperado para tentar corresponder ao 11 que nem existe, que o pai quer. Né? Então, é fato, Marcíssima, não só uma família superprotetora, mas uma família, como eu disse, destruidora da confiança dessa criança. De que forma se destrói a confiança de uma criança? Ou fazendo por ela, né? Porque tadinha, coitadinha, você não pode, ou dizendo não, porque você não sabe fazer. E tem, olha, gente, família narcisista. Percebem como pais narcisistas podem gerar? Eu sei, você não sabe. Quando que negligencia a criança, né? Por quê? Aí, voltando a falar. O amor é atenção. Se você deixa a criança para lá, e ela vai tentando fazer sozinha também, né? Ela vai tentando, né? Aquela sensação de ansiedade por aprender sozinha e não saber se está certo ou se está errado, pode também gerar o esquema de competência. Porque a emoção, essa emoção do medo pode criar crianças ansiosas. Será que está certo? Será que está errado? Porque não tem um adulto saudável para dizer para a criança adequadamente. Por aí sim, bota o alho, estou falando do exemplo do arroz, por exemplo. Vai lá, pode pegar o alho, faz isso com a minha neta de 5 anos, pode pegar o alho, fico aqui, bota o alho aqui, a gente vai mexer o arroz para refogar e tá. Não dá essa atenção. Então, ela vai fazendo o arroz ali no ensaio e erro,
e ela vai registrar essa emoção da insegurança. Entende, amor? Mesmo depois que ela aprende a fazer o arroz, essa ansiedade, como nos ratinhos lá da cerejeira, lembram que eu falei lá do temperamento? Aquela ansiedade vai estar lá no sistema límbico, vai estar registrada, vai estar ali impresso no sistema límbico. E ela vai se sentir dependente e incompetente. É porque uma coisa não exclui a outra. Às vezes o paciente tem os 18, lembram disso? Não exclui a outra. Agora, tu imagina, Marcíssima, o sujeito que é privado emocionalmente, tem privação de empatia, privação de carinho, e ainda tem esse pai destruidor da confiança da criança. Me parece que aquele menino lá, esse menino do Último Xamã, ele passou por isso, né? Por o nível de exigência vai subindo, ainda mais ele com pais pesquisadores, né? Alto nível ali, o nível de exigência vai subindo e o cara não se sente competente para cumprir aquelas coisas ali, né? E as famílias geralmente também são emaranhadas. A gente falou sobre emaranhamento? Falou, né? Eu já comecei dizendo que parece que o filho é extensão do pai ou da mãe. E aí também está o esquema de emaranhamento. As pessoas não crescem, é uma confusão danada. É uma confusão danada. O filho vira extensão. Isso pode até causar esquizofrenia, né? Porque na esquizofrenia é essa coisa assim, ó, o filho é extensão, não tem um corte, a psicanálise fala sobre isso, não tem a função paterna cortando aquele vínculo, né? Não tenho, mas pode ser por essa questão biológica também, eles são muito parecidos, temperamentos muito parecidos, mas lembram daquele experimento com gêmeos de 12 anos de idade, de 5 aos 12 anos de idade? Eles podem vir com o mesmo temperamento. Um pode ser banhado em geleia real, como a abelha rainha, e o outro pode ir para um ambiente hostil e desenvolver outros traços de personalidade, porque a personalidade tem a ver com o ambiente e o temperamento, essa junção, né? A personalidade tem a ver com isso. Então, Ricardo, quando a gente fala aqui desse emaranhamento, eu não sei se tem uma pesquisa em relação a esse emaranhamento dos gêmeos, mas eu suponho que seja isso, como eles têm essa questão empática muito bem marcada biologicamente, então pode ter a ver com isso, mas eu não sei de dados de pesquisa, não conheço nenhuma pesquisa que fale sobre isso. Agora, em relação a mãe e filho, é aquela mãe, por exemplo, que eu contei uma vez, eu tive uma paciente que ela dizia assim, quando ela teve o bebê, ela tinha vulnerabilidade ao dano à doença também, né? E ela botava, não tinha pandemia, tá? Isso foi há 20 anos. Ela botava, chegava a pessoa para visitar, ela cortava o lençol aqui, ó, pá, na cabeça da pessoa, botava o lençol na pessoa, comprava aquele negócio de cirurgia para botar nos pés, álcool, enfim. Não sei como é que ela está nessa pandemia, que ela não é muito tempo a minha paciente mais. E aí o filhinho, aos 7 anos de idade, dizia, não quero ir para a escola, muita criança fala isso, e ela se escondia na garagem. Não vai não, olha, pode deixar. Ela se escondia do pai para o transporte escolar passar e ela fingir que foi com o garoto. Então, ela foi criando ali, sabe, um emaranhamento, né? Uma superproteção, causando vulnerabilidades a essa criança. Agora, realmente, em relação a gêmeos, nunca pesquisei, nunca soube de algum artigo, a gente pode até pesquisar, né? O grupo pode pensar sobre isso. Mas suponho que seja por essa questão biológica temperamental, se eles forem monozigóticos, né? Que mais? Obrigada. Que mais, gente? Tem alguém que quer perguntar alguma coisa? Que aqui a gente termina autonomia e desempenho prejudicados e na próxima aula a gente vai falar sobre limites prejudicados. Tá bem de falar sobre todos os domínios e depois a gente mudar o assunto? Pode ser assim? Então, a gente vai passar para limites prejudicados, depois orientação para o outro e supervigilância e inibição. Tá?